Então, resumindo agora, né, o que nós estamos fazendo, eu calculei o x do vértice, calculei o vértice, né, o ABC, o discriminante, as raízes. Agora vamos colocar os pontos nos seus devidos lugares. Um detalhe que eu queria falar para vocês é o seguinte: alguns de vocês que devem estar assistindo esse vídeo devem ter falado assim: professor, eu acho que nem precisava calcular o x do vértice. Quando você calcula as raízes, você já sabe quanto é o x do vértice. Sim, só que às vezes ele não pergunta as raízes, ele pergunta o vértice. Mas se você calcular as raízes, você não precisa usar a formulinha para calcular o x do vértice. Vocês sabiam disso? Como assim, professor? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês. Então, faz de conta que eu calculei o x, a raiz deu menos 1, a outra raiz deu 3. Cara, então o vértice vai ter que estar no meio desses dois. Tira a média desses dois e divide por 2. Faz menos 3 mais, ou menos 1 mais 3 e divide por 2. Faz menos 1 mais 3 e divide por 2. Você já tem o x do vértice. É uma forma de você não precisar calcular com aquela formulinha. Então, resumindo o que eu estou dizendo, ó, o vértice vai estar exatamente no meio. Ó. Aqui vai estar o x do vértice, com algum y ali. Então, eu não precisava calcular o x do vértice pela fórmula. Se eu tenho as raízes, soma as duas raízes, divide por 2, que não precisa usar x do v. Professor, eita professor, eu não lembro também da formulinha do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Como é que eu faço? Eu preciso dessa fórmula? Às vezes nem precisa. Se você já sabe quanto vale o x do vértice, é só fazer aqui, ó. Troca, por exemplo, o x do vértice é 1, você vai calcular o f de 1. Troca aqui por 1, f de 1 igual a menos 1 elevado a 2, mais 2 vezes 1 mais 3, e você descobre isso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então faz de conta que eu não lembro da fórmula do y do vértice. Mas eu sei quanto é o x do vértice. O x do vértice é 1, então calcula o f de 1. Calculou o f de 1, você vai ter o y do vértice. Aí vai dar 4 no caso, aí você tem o vértice completo, que vai ser 1,4. Certo? Certo. Mas a intenção desse vídeo agora é explicar agora também como é que eu vou fazer o gráfico. Tendo as informações necessárias, vamos agora fazer o gráfico. Primeiro eu marco as raízes, que é menos 1 e 3. Agora eu vou marcar o vértice, que é 1 e 4. 1 sobe até o 4. Certo? Aí eu poderia simplesmente ligar, mas a gente não vai fazer isso. Porque eu tenho o ponto C. Quanto vale o ponto C? Que C vale 3, né? Então aqui eu tenho que marcar esse ponto também. Que é o que corta esse eixo Y. Aí, mano, do meu vértice pro C, ó, eu andei uma casa para a esquerda. Eu andei um para a esquerda. Então daqui eu vou andar um para a direita. Aí eu marco o outro ponto, que é chamado ponto simétrico desse ponto aqui. Então, marquei o simétrico desse, aí tá tudo bonitinho, virou um espelho, ó. Um de um lado, um do outro. Um do lado, um do outro. Agora sim, eu posso traçar o gráfico. Certo? Entenderam como é que eu fiz? Sim. Então, marca as raízes, marca o ponto C, marca o vértice, marca o simétrico do C. É só ver onde é que está o vértice e vai fazer a distância do lado esquerdo e do lado direito. Aí você fez isso, faz o gráfico e seja feliz. E como eu falei antes, ó, o vértice está bem no meio, né? O x do vértice está bem no meio das duas raízes e fica mais fácil. E vamos a algumas perguntas teóricas. Vamos ver se vocês estão ligados que não precisa de conta. Eu quero ver se vocês entenderam. E você de casa também, eu quero ver se vocês entenderam. Quanto vale o f de menos 1? Lembrando que o menos 1 é uma das raízes. Sem conta nenhuma agora. Quanto vale o f de menos 1? Olha o silêncio. Menos 1, Ixi, ó, ixi, já dançou. Shut up. Quanto vale o f de menos 1? Calma. Pode tentar. Zero. Tô
falando Vírgula isso. menos 1? Vale quanto o f de menos 1? É uma resposta rápida. Simples e direta. Menos 1,0. Cara, você está falando a coordenada. Não está errado. Quem falou? 2. Eu também falei. Você não falou errado. Você não falou errado. Mas está falando a coordenada. Eu estou perguntando. A minha pergunta é. E aliás, a intenção do vídeo é saber o que responder em cada pergunta. Não é nem como faz. É assim, que a galera faz um monte de conta e não sabe o que está calculando. A minha pergunta é: quanto vale o f de menos 1? 2. Vale 0. Porque o menos 1, ele é raiz. Então, o seu y vale 0. Então, o resultado dele é 0. Ah, professor, mas eu respondi certo. Eu falei menos 1,0. Não, você falou coordenadas. Eu perguntei qual é o valor de f de menos 1. Segunda pergunta: quanto vale o f de 3? 0. 0 também. Nice bomb. Quanto vale o f de 1? Pelas respostas que eu dei ali. 4. Quanto vale... Alguém falou alguma coisa? Falei 4. Isso, 4. Porque o x do vértice vale 1 e o y vale 4. Quanto vale o f de 0? Ó, esse praticamente ninguém acerta. 0. Viu? Ninguém acerta. Quanto vale o f de 0? Eu quero consciente, não quero chute. Quanto vale você de casa? Quanto vale o f de 0? O f de 0 é o nosso valor do c. 3. Então vale 3. Tomem cuidado com as perguntas, tá? Assistam os outros vídeos, veja que eu comecei bem no início para vocês. E a ideia é que vocês têm que saber qual que é a pergunta e o que responder nessa pergunta se precisar fazer todas as contas. Tá? Então é isso, muito obrigado.